Quinta-feira, dia 30, último dia do mês de junho, à altura falamos aqui um bocadinho de mercado e temos que começar naturalmente pela questão do Vitinha, isto porque o jogador já está em França, vai então ser reforço do Paris Saint-Germain, temos falado disso ao longo dos últimos dias, o Hugo falou disso certamente ontem, e vão ser os tais 40 milhões de euros daquela rescisão, havia aquelas dúvidas se eles iriam pagar tudo a pronto ou não, aparentemente está fechada essa situação, o jogador já estará em França e vai fazer exames médicos e provavelmente será oficializado ainda nos próximos dias, não sabemos ao certo, mas será certamente aí nos próximos dias. Falamos de um jogador que naturalmente é um grande encaixe para o Futebol Clube do Porto, que se junta ao Fábio Vieira como vendas importantes do Futebol Clube do Porto neste verão. É um jogador que no ano passado, se bem se recordam, até andou ali à última para ver se ficava no Wolverhampton ou não, por causa da tal opção de compra, acabou por ficar e rapidamente se assumiu como peça importantíssima na equipa do Sérgio Conceição. 47 jogos, 4 golos, 4 assistências também dizem isso e portanto Vitinha vai então ser reforço do Paris Saint-Germain, onde vai encontrar os também portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes, ainda na grande eterna procura da equipa de Paris de ganhar uma Liga dos Campeões. Em Portugal, muitas coisinhas. Primeiro, já tínhamos falado aqui desta situação, agora é oficial, o Pedro Nuno é reforço do Maccabi Bnei Reina. O clube israelita anunciou na quinta-feira a contratação do médio português. Falamos de um jogador de 27 anos que deixa então Belenenses SAD ao final da época passada. Ele teve apenas uma época na Belenenses SAD e a equipa acabou por descer de divisão e vai para uma equipa que neste caso é recém-promovida no campeonato israelita. Ora, o Pedro Nuno, desde que teve aquela lesão no Moreirense, nunca mais conseguiu estar ao nível que esteve no Moreirense, especialmente. Ainda assim, 5 golos em 33 jogos no ano passado na equipa da Belenenses SAD. Outro jogador que deixa Portugal, este já tinha deixado Portugal no ano passado, mas agora fica em definitivo no Qatar, é o Gelson Dalla, a eterna promessa do futebol angolano e que em Portugal já prometeu muito, especialmente no Rio Ave. Teve boas épocas no Rio Ave, aquela época 2021 foi interessante para ele, apesar de para a equipa não o ter sido, mas para ele foi interessante e a época 18-19 também foi muito interessante para o Gelson Dalla. Agora, é oficializado que o jogador vai permanecer a título definitivo no Al-Accra, o clube do Qatar, onde ele já tinha estado no ano passado e fez uma excelente temporada, 19 golos em 23 jogos, não sabemos o valor, mas havia uma opção de compra e portanto foi acionada para essa situação. Por falar em Rio Ave, está garantido um reforço, falamos de Lucas Flores, o jovem guarda-redes brasileiro que chega do Internacional Porto Alegre, estava na equipa de sub-20, da equipa do Internacional Porto Alegre. O 00 já confirmou uma informação que foi avançada aí nos últimos dias por vários órgãos de comunicação social. É uma aposta, em princípio virá para ser terceira opção da equipa, mas com um contrato até 2027, em Vila do Conde acredita-se que ele pode eventualmente assumir a titularidade. Falamos de um guarda-redes de 19 anos, totalmente desconhecido para nós e portanto teremos de esperar para ver o que é que ele vem fazer. Quem vai deixar também Portugal é Ivan Rossi, está muito perto de ser oficializado como reforço do Júnior Barranquilla da primeira divisão da Colômbia. O médio argentino de 28 anos já nem sequer entrou no início dos trabalhos pré-temporada do Marítimo e vai então rumar ao futebol colombiano, ele que esteve apenas um ano na equipa insular, um médio interessante, mais até pela vertente defensiva, 28 jogos, não marcou qualquer golo e não fez qualquer assistência. Em Vizela, Claudemir vai ficar mais uma temporada, o médio brasileiro renovou por mais um ano, ele que tinha terminado o contrato no ano passado, ou portanto no final da época passada, então renova, vai ficar mais um ano na equipa minhota para ajudar a tentar ter uma época tranquila e fugir à luta pela despromoção. No ano passado o Claudemir fez 26 jogos, ele também teve aí um problemazito físico ali a meio, mas pronto, tudo mais ou menos tratado para que ele continue. Dizer ainda que José Mota deixou o Leixões, foi hoje oficializado, já se tinha vindo a falar ao longo dos últimos tempos e agora é oficial. José Mota já não é treinador do Leixões, depois no ano passado a equipa ter ficado um bocadinho aquém daquilo que provavelmente os dirigentes queriam fazer, pelo menos uma luta mais intensa para eventualmente manutenção, mas o que é certo é que José Mota vai então sair. Vamos ficar agora à espera para ver quem é que é a equipa, eu disse manutenção, eu queria dizer subida de divisão, mas vamos então ficar à espera para ver quem é que é o novo treinador do histórico Leixões. Dizer ainda que
Vamos então continuar com treinadores portugueses, vamos lá para fora, porque o Egito viu Paulo Sousa declinar o convite para ser selecionador e virou-se para Rui Vitória, outro treinador português, um treinador que está também sem treinar e, portanto, está aí também a ser abordado. O 0-0 também já sondou, para já a proposta não agradou totalmente ao Rui Vitória, mas eventualmente poderá ser aumentada essa parada, digamos assim, para já, ao que o 0-0... Ao que o 0-0 percebeu, a proposta da Federação Russa terá rondado os 3 milhões de euros e o Rui Vitória não ficou assim totalmente convencido. Rui Vitória, que como sabemos está sem treinar desde que saiu do Spartak de Moscovo e portanto vamos ver se vai ter a sua primeira experiência como selecionador nacional. Outro treinador português, só para dar a nota porque já foi ontem, Paulo Sousa, foi oficializado então como treinador do Lille, contrato até 2024, ontem ao final da tarde, não acabámos por não falar no podcast de ontem, mas só dar o toque que está oficializado. O Lille, que já até deu uma primeira prenda ao Paulo Fonseca, e falamos de um internacional argentino, Hakim Zedaka, um lateral direito de 27 anos, foi oficializado na manhã desta quinta-feira como reforço do Lille, ele que até foi eleito o melhor lateral da segunda liga do futebol francês e portanto ele esteve no Clermont e portanto é reforço agora do Lille, fez 39 jogos no Clermont, onde já está há alguns anos e portanto é agora reforço da equipa do Lille para tentar ter uma época um bocadinho melhor do que aquela do ano passado. Ele já é internacional argelino. Agora, temos que falar da nossa novela. Eu pensei pôr o Vitinha, mas como provavelmente ainda vamos falar do Vitinha mais uma ou duas vezes por causa da oficialização, tive que meter aqui a questão do Romelu Lukaku. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo. Ora bem, Romelu Lukaku é reforço do Inter de Milão. É um jogador que no ano passado saiu por 115 milhões de euros. Esteve um ano no Chelsea, 15 golos em 44 jogos, depois até acabou por perder a titularidade. E agora regressa ao Inter, emprestado de onde saiu e onde tinha feito, se calhar, as duas melhores épocas da carreira. A época 19-20 com 34 golos e a época 20-21 com 30 golos, ainda 11 assistências e um campeonato italiano. E portanto agora é reforço do Inter. Há até uma questão de divergência. Os adeptos do Inter, ou os adeptos organizados do Inter, até se recusam a dar as boas-vindas ao jogador, apesar de dizer que o vão apoiar por causa da forma como ele pediu para sair no ano passado. Portanto, o avançado de 29 anos chega a título de empréstimo por 8 milhões de euros, que pode chegar aos 12 milhões e não há qualquer tipo de opção ou obrigação de compra. Portanto, é literalmente um empréstimo que pode custar 12 milhões de euros. Em Portugal seria uma das contratações mais caras, e aqui é só um empréstimo. E portanto está fechada esta novela. O Lukaku acaba por sair então do Chelsea e todas as questões diretivas e até da própria falta de afirmação dele. O Lukaku tem realmente uma carreira extremamente estranha, digamos assim, porque ele foi contratado muito novo, se bem se recordam, pelo Chelsea, nunca se conseguiu impor, foi para o Everton, brilhou, foi para o Manchester United, fez uma primeira boa época, mas depois caiu um bocadinho, depois vai para o Inter, depois volta ao Chelsea, agora volta ao Inter. É uma carreira assim um bocadinho estranha. O que é certo é que o jogador agora vai ter mais uma oportunidade de jogar a Itália e no clube onde se calhar esteve os seus melhores anos. Dizer ainda que o Tolisso vai deixar o Bayern Munique a custo zero e vai ser, em princípio, o reforço do Lyon. Curiosamente, o Lyon, de onde ele saiu em 2017 para o Bayern Munique por cerca de 41 milhões de euros, agora vai regressar a custo zero. O Lyon faz, por exemplo, aquilo que fez com o Lacazette também, não é? Do Arsenal. É um jogador que acaba por não renovar com o Bayern e, portanto, acaba por regressar então a casa ao futebol francês. Ele no Bayern fez um total de, tenho aqui os números, 118 jogos, 21 golos, 12 assistências, mas tirando a primeira época, as outras, também teve aí alguns problemas físicos,
Bélgicos, mas nas outras andou sempre ali na casa dos 20 e poucos jogos, sempre segunda opção, e o Bayern Munique acabou por não renovar. Falamos de um internacional francês que regressa então ao futebol francês. Outro super negócio é o Richarlison, vai em princípio, ao que tudo indica, ser reforço do Tottenham. Falamos de 50 milhões de euros. O jogador deverá fazer exames médicos nos próximos dias e também nos próximos dias ser oficializado como reforço do Tottenham, juntando-se assim Harry Kane e companhia. Falamos de um jogador que no Everton, desde que chegou ao Everton em 2017, sempre excelente épocas, sempre acima dos 10, 12, 13, 14 golos. Na época passada 34 jogos, 11 golos, 5 assistências. O Everton um bocadinho em queda e portanto acaba por não conseguir segurar esta que é a sua, se calhar não estarei errado a dizer que era a principal figura da equipa de Liverpool. Dizer agora que Mateo Cassier é reforço do Zenit, o avançado que jogou em Portugal, o avançado colombiano que estava no Sochi, é agora reforço do Zenit de São Petersburgo. É um jogador que na Belenenses chegou com pergaminhos de épocas até interessantes no Ajax. Na balançada, a espaços, na época 2021 conseguiu ainda fazer qualquer coisinha, ainda que não tenha sido particularmente brilhante. Depois saiu para o futebol russo e adaptou-se extremamente bem, na época que esteve no FK Sochi, 23 jogos, 14 golos, 4 assistências, e agora vai rumar ao Zenit, uma das principais equipas do futebol russo. Dizer que o negócio rende ou está avaliado a cerca de 4 milhões de euros. Agora, para fecharmos, vou falar só de outra situação que também já tínhamos falado aqui, mas que agora é oficial. Ernesto Valverde regressa ao Atlético de Bilbao. O treinador foi oficializado esta quinta-feira e, portanto, vai ser a terceira passagem de Valverde pelo Atlético. Ele já tinha treinado a equipa entre 1997, camadas jovens, e depois plantel principal 2005, portanto 8 anos, 8 épocas a orientar a equipa. Depois andou por aí, não é? Andou no Espanhol, Olympiacos, Valência, voltou ao Atlético em 2013 e esteve até 2017 a fazer grandes épocas no Atlético. E depois foi para o Barcelona, onde também fez grandes épocas. E portanto agora está de regresso. Ele estava sem trabalhar desde 2020, desde que saiu do Barcelona. Ora bem, estamos então conversados. Voltaremos amanhã. Volto só a lembrar, depois de amanhã darei mais informações sobre isto, mas volto só a lembrar que para a semana estaremos ausentes, não teremos o nosso podcast. Ainda não temos bem certeza de quando é que vamos parar, se ainda fazemos no fim de semana ou não. Mas para a semana é certo que não vamos estar pelo menos até ao outro fim de semana. Também são só 5, 6 dias, portanto nada do outro mundo. Não há de ser transferido aí o Cristiano Ronaldo para o Sporting ou nada aí desse género. Ora bem, e portanto, volto a lembrar então isso. Nós ainda assim voltaremos amanhã. Já sabe que pode seguir isto tudo nas redes sociais, pode também no 00.pt. Nós também temos o Twitter do Mercado Flash. Pode nos seguir a nós próprios no Twitter também. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.